Isso. Isso. Que maravilha. Glória a Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. Muito bem, pessoal. Boa tarde. Boa tarde para todos os nossos amigos internautas que estão lá do outro lado da telinha. Boa tarde, mais uma boa tarde mesmo para todos vocês. São agora meio-dia e 3 minutinhos. E como eu havia anunciado durante a semana, estou aqui para transmitir mais uma live diretamente aqui do Facebook, aliás, do YouTube, né? É que eu sou acostumado a transmitir do Facebook e hoje eu estou fazendo a transmissão aqui neste lugar. Eu estou vendo aqui uma ação, agora sim, agora entrou, que eu estava precisando na nossa live. Então, primeiro que tudo, um abraço para todos vocês que estão lá do outro lado, né? Que vão estar presentes em tempo real na nossa live. E aqueles que vão assistir depois, né? Onde você estiver, receba meu abraço cordial de coração para coração, do coração de Deus para o meu e para o teu coração lá do outro lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Daqui a pouco eu vou silenciar esse som. Lembrando que nós estamos numa plataforma diferente. Eu costumo fazer as lives lá pelo Facebook. Mas hoje eu estou fazendo pelo YouTube e vou praticamente continuar fazendo pelo YouTube. Pelo fato de que eu quero fazer uma mudança nas plataformas, né? Apesar de eu ter regulado aqui direitinho, mas está atrapalhando. Mas já nós entramos, né, em sequência no nosso trabalho dia de hoje. Então, eu costumo dizer, informar as datas e a hora que estou fazendo sempre as lives e as gravações. Então, hoje é domingo, dia 27/7 de 2025 dias que fez o Senhor, para que através desse dia nós glorificássemos e exaltássemos o seu santo e maravilhoso nome. E como sempre em todas as programações nós oramos, né? Então hoje deixa eu terminar só. Estou emocionado, né? Porque geralmente eu não costumo fazer live pelo YouTube. Aqui é mais responsabilidade. Fazer diretamente pelo Facebook e depois vir para YouTube é como você dirigir um carro pequeno, que você vai pegar uma carreta, né? Para dirigir. Aí fica difícil, porque o público aqui é mais exigente, né? E é muito mais amplo, né? Mas a gente vai chegar lá. Marinha de primeira viagem é sempre assim, como eu falava ontem, né? Eu estou aqui para aprender com vocês lá do outro lado. No recado que eu deixei exatamente aí no vídeo anterior que eu fiz ontem, estou aqui para aprender com vocês. Então, hoje sendo domingo, eu já falei a data, né? 27/7/2025. E nós estamos agora às 12h07 e vamos fazer uma oração. Eu já orei antes, mas eu sinto necessidade de fazer uma oração agora nesta live, né? Tanto por mim como por você que está do outro lado, que acredita, né, no poder da oração. Inclusive, eu quero já citar Mateus capítulo 18, versículo 19, onde o Senhor Jesus Cristo, ele diz que aonde tivesse 2 ou 3 pessoas reunidas em nome dele e concordasse ou ligasse aqui na terra,
a respeito de alguma coisa que pedisse, seria lhe concedido, seria ligado por meu Pai que está no céu. Foi o que falou Jesus lá em Mateus capítulo 18, capítulo 20, versículo 19. E no versículo 20, ele diz que aonde tivesse 2 ou 3 pessoas reunidas em nome dele, ele estaria presente. Mesmo que eu esteja aqui solo, né, humanamente falando, porque eu estou na companhia do Senhor, mas como ele é onipresente, ele está, e ao mesmo tempo, se você concordar comigo a respeito daquilo que nós vamos buscar, Deus vai te abençoar. Lembrando um versículo que eu não lembro agora onde está, lá em Provérbios, que diz o seguinte, que a alma faminta, a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas a alma faminta, para ela o amargo é doce. Tem muitas pessoas que desprezam a palavra de Deus, desprezam a oração, mas se você está necessitado, por nenhuma causa você deixe de orar e acreditar, porque é a sua fé em Deus que vai fazer com que Deus te alcance. E quem sabe, eu não sei como é que está a sua vida, mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio exatamente para trazer o reino de Deus, né, à população, e também trazer libertação aos cativos. Você pode conferir, né, a ação do Senhor Jesus Cristo, já profetizada lá no livro de Isaías, no capítulo 61, né, para você ver ali o profeta messiânico que atribuía ao Senhor Jesus Cristo aquela função que você vai ler lá, e então você vai acreditar e entender o que é que Jesus Cristo veio fazer, né? Pregar o reino de Deus, né? E a justiça para a salvação, e pregar também, né, liberdade aos cativos. Então, você está do outro lado necessitado, vamos orar para que Deus possa abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crer, liga comigo mesmo à distância, porque a onipresença dele vai fazer com que nós possamos ligar aqui. Ou seja, eu e você completamos 2, 3 ou uma multidão, e assim Deus ele vai abençoar. Glória a Deus. Santo Deus, Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, nesse momento nós entramos em concordância, em oração neste momento, Senhor. Queremos começar glorificando e exaltando o Teu santo nome, porque és digno de todo louvor, toda adoração. Por isso nós te louvamos, te damos graça. Obrigado pelos livramentos. Obrigado por ter guardado-nos até aqui. Obrigado pela oportunidade de poder proclamar a Tua palavra e de poder ouvir também. Eu te agradeço, Pai, também por cada ouvinte lá do outro lado, por cada internauta, aqueles que estejam presentes, aqueles que vão linkar depois. Que o Senhor visite a cada um em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde eles estiverem. Pai, tem pessoas que estão enfermas, tanto da alma como do corpo físico. Que o Senhor possa, meu Deus, curar as enfermidades, porque o Senhor tudo pode, meu Deus. Tem pessoas que estão aflitas, tem pessoas que estão enlutadas, meu Deus, porque perderam ente querido, Senhor. E nós sabemos que o Teu Espírito Santo, Ele é o Paracleto, Ele é o Consolador. Então agora entra em cada coração, meu Deus, e vai consolando em nome de Jesus, do coração daquela pessoa que está enlutada, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, visita ela aonde ela estiver, Senhor. Todos aqueles que estiverem necessitados, nós sabemos que os Teus olhos passam por toda a terra, e o Senhor vê e contempla todas as coisas que acontecem. Por este motivo te pedimos, meu Deus, que o Senhor vá atendendo a cada um segundo a sua necessidade e segundo ao Teu conhecimento e o Teu querer para a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, contempla todos aqueles que têm fé. É o que eu te peço e agradeço no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus, glória a Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador.
Glória a Deus. Eu vou tirar esse som aqui, vou deixar ele baixinho aqui para não atrapalhar, para nós levarmos o silêncio o máximo possível, né? Vou dar uma paradinha nele aqui. E deve aparecer alguns sons externos aqui, porque o nosso ambiente aqui ele não é muito propício para fazer determinados trabalhos. Mas aí nós podemos fazer aquilo que Deus nos manda, nos inspira para isso. Eu quero trazer uma introdução para a nossa live no dia de hoje, né? Que está começando lá em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no capítulo 4, melhor dizendo, eu tentei, não, aqui está em Marcos, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, aonde ele aconselha o seu filho na fé, Timóteo, e esse conselho veio para nós hoje, o seguinte: evangelizar e pregar a tempo e fora de tempo, né? E, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, e lá no 3 ele diz: redargue, ensina, repreende, corrige, né? Com toda a longanimidade e doutrina. Então, mediante esta ordem do Espírito Santo através do apóstolo Paulo, talvez não seja tempo para nós levarmos o evangelho para alguns, mas é tempo para outros, né? Como eu falava no começo, a alma farta, ela pisa o favo de mel. É aquela pessoa que ela acha que ela não precisa ou que, por acaso, ela já tem demais, né? Mas, inclusive, tem, eu creio que, um ditado que diz que ninguém é tão rico que não possa receber e nem tão pobre para que não possa dar. O problema é que nós sempre precisamos de alguma coisa e muitas vezes fazemos de conta que temos tudo, mas na verdade nós só temos tudo se nós tivermos Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Então, pregar a tempo e fora de tempo. Outra coisa também que segue para a nossa introdução é que está aqui em Mateus, no capítulo 18, capítulo 28, melhor dizendo, do versículo 18 ao versículo 20, né? Essa vai ser a base central da introdução. Eu digo a base central porque nós temos um tema mais propício, mais centralizado, melhor dizendo, porque aqui tudo é propício. Foi das Escrituras Sagradas, tudo é propício, né? Então, nós temos, vamos trazer uma reflexão lá em Salmos, né? Em Salmos, não vou falar o Salmo agora não, depois eu falo para vocês aí qual é o Salmo, né? Lembrando que aqui na internet, pelo menos esse trabalho, uma live, não é uma pregação. Pontos de reflexão que levam com que as pessoas elas parem para refletir, porque existem muitas pessoas que elas estão aflitas neste momento e elas estão desanimadas, elas sentadas, elas sentam, elas cansam, sentam debaixo de uma árvore, né? Estou lembrando agora do sertão, quando se trabalha no roçado, e então ali a pessoa vai lá cansada, toma um pouco de água, como um pedaço de rapadura, glória a Deus, e lá, então ela senta para descansar um pouquinho, escora a enxada ou a foice lá no pé de pau e fica lá descansando um pouco. Muitas pessoas estão desanimadas, então elas entram assim, meio que desanimadas no lugar, senta e começa a mexer no celular para lá e para cá, e ela vê um versículo da Bíblia Sagrada que Deus fala ao coração dela, e ela acaba que ela é abençoada, porque Deus ali, através daquele trabalho muito simples para Deus acaba que ele faz a obra na vida de muitas pessoas, né? Eu lembro de um testemunho de um grande cantor que ele estava a viajar para um país aí para fazer um show, e ele foi ao toalete do avião e ele pôs a mão no bolso e tirou um folheto que dizia: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E ali ele fez um pacto com Deus e a vida dele mudou. E foi simplesmente essa frase que fez com que ele mudasse. Então, aí na descrição da live, né,
vai ter exatamente versículos bíblicos chaves que eu deixei aí, então a pessoa que vê lá do outro lado, ela vai meditar, não é? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? É outra coisa, a introdução, né? A sequência da introdução, Mateus capítulo 28, do versículo 18 até o 20, é um chamado para as missões. Eu amo esse texto bíblico, ele alegra meu coração cada vez que eu vejo ele, porque diz assim: e aproximando-se, Jesus falou-lhes dizendo: foi-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra, ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui, nesse texto bíblico, a Bíblia tem muito a falar, né? É uma infinidade de explicações que nós poderíamos dar, a revelação do dia que Deus dá para cada texto, para cada versículo, mas eu quero chamar a atenção quando ele diz assim: portanto, ide fazer discípulo de todas as nações. Ou seja, do Brasil, dos Estados Unidos, né, do México, da Venezuela, de qualquer lugar aonde eles permitirem e aonde Jesus mandar fazer a obra dele. Ele diz: ide e fazei discípulos, ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Então, nós observamos que Jesus Cristo, ele andou com seus discípulos 3 anos e meio aproximadamente, e ali aqueles 12 discípulos que foram os principais que ficaram com eles, que Jesus teve mais outros discípulos, mas aqueles que depois eles assumiram o apostolado. Então, eles estavam observando tudo o que estava acontecendo no período em que ele andou com Jesus Cristo e de como Jesus Cristo agia, e aquilo era o que eles estavam aprendendo. Quando Jesus ressuscitou, que estava para ser assunto aos céus, ele também chamou seus discípulos, reuniu-se com ele e deu mais instruções, inclusive uma delas foi que eles ficassem em Jerusalém, não se ausentassem, até que do alto fosse revestido do poder de Deus, para que então eles fossem testemunha do Senhor Jesus Cristo, tanto na Judéia, em Samaria, em Jerusalém e até os confins da terra. Nós observamos que Jesus Cristo ali ainda diz que tinha algumas coisas para falar para eles, mas não poderiam falar porque eles não iriam entender, eles não suportavam. Mas quando ele enviasse outro Consolador, ele que vinha da parte do Pai, ensinava a ele todas as coisas, porque uma das coisas que nós observamos aqui é que os discípulos, por esse contexto que Jesus fala, nós percebemos o seguinte, que se eles tivessem sido enviados sem que antes eles fossem revestidos do poder de Deus, eles não teriam suportado. E essa frase que Jesus Cristo diz o seguinte, ainda alguma coisa tinha a falar para vocês, está lá no livro de João. Todavia, vós não podereis ouvir. Ou seja, Jesus Cristo disse: vocês não estão prontos. Eles andaram 3 anos e meio com o Senhor Jesus Cristo. Então, você que conhece as Escrituras sabe como foi o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele ensinando paulatinamente e eles convivendo, mas eles não estavam prontos, precisavam ser revestidos do poder de Deus, quando aconteceu lá no dia de Pentecostes, lá no livro de Atos, no capítulo 2, não lembro direito agora, você vai ver acontecendo. E então, agora os discípulos, com as instruções do Senhor Jesus Cristo, né? Então, eles agora vão pregar o evangelho a todas as nações. E, portanto, fazeis discípulos, ou seja, ensinai aquilo que eu ensinei a vocês. Fazei aquilo que vocês viram eu fazendo, né? Façam aquilo que eu mandei que vocês fizessem. Continue fazendo, continue passando de geração em geração. Quando Jesus diz, fazei discípulos, ele está dizendo o seguinte, aquilo que você aprendeu, você passe para outra pessoa, para que ele vá passando de geração em geração. E aí nós vamos ver, por exemplo, aqui o versículo, é o 20, quando ele diz, ensinando
observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma certa vez eu já vi, por exemplo, né, alguém falando que esse texto bíblico se resumia ao período em que o povo foram levados, né, para o cativeiro 70 anos depois, quando o Império Romano, revoltado com os judeus, com a rebelião deles contra ele, derrubou os muros, matou um montão deles e levou o restante cativo, só deixou aqueles coitadinhos que não servia para nada lá. Então, alguns se referem que ali já aconteceu, quando se trata de sermões escatológicos, ou então do Sermão do Monte, alguns teólogos dizem que já aconteceu. Entretanto, quando nós observamos o Sermão da Montanha, nós observamos que aconteceu parte, mas que parte ainda vai acontecer, ainda está passando lá para o Apocalipse. Então, nós precisamos da revelação do Espírito para que ele possa nos dar direção do que diz a Bíblia Sagrada, para poder a gente entender. E então, quando a gente prega aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, então a gente sente o Espírito de Deus, ele nos ensinando. Quando diz na consumação do século, quando esse comentarista falou, ele diria o seguinte, que Jesus Cristo, que ali se cumpriu o que ele queria dizer, que essa palavra não valeria mais para nós nos dias de hoje. Eu não sei baseado foi em que ele falou, mas aí foi quando me veio o intuito de olhar, observar, inclusive em todas as traduções que eu pude, para ver se este contexto aqui estava no plural ou no singular. Porque se tivesse no singular, realmente teria ficado no passado. Aqui onde ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos, plural, né? Século. Se fosse singular, ele iria dizer, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, como aconteceu exatamente a invasão do Império Romano em Jerusalém, em cerca de 70 anos depois de Cristo. Então ele estaria dentro dos séculos e seria o singular. Mas então, nós estamos no plural quando ele diz aqui dos séculos. E o que é que isso tem a ver? O que tem a ver, meu amigo, é que Jesus está conosco hoje, porque nós estamos dentro do plural, e Jesus estará até o último dia. Jesus estará conosco, com você, com a sua família e com aqueles que acreditar que Jesus Cristo veio a este mundo em carne e osso para falar aquilo que ele disse que faria na vida do ser humano. Glória a Deus por isso. Vamos fazer um intervalozinho aí de som, porque eu quero fazer o máximo para terminar logo essa live e não quero colocar muito som para o YouTube não derrubar minha live, né? Porque eu vou trabalhar mais agora na parte do sistema do YouTube, poupar mais um pouco lá o Facebook, mas deixando, inclusive, né, o recado aí para os nossos amigos do Facebook, né, que tomaram conhecimento da nossa live, que vocês procurem os nossos vídeos aí nos canais. Depois eu vou divulgar, né, colocar o link do canal lá, para que você realmente que tem interesse de conhecer os conteúdos do nosso trabalho, você vai lá e assiste, né? Você vai lá, ouve, você assiste. Então, uma forma de ir lá, aquela pessoa que realmente tem interesse pelo conteúdo que nós pregamos. Aí eu faço um pedido a você, homem de Deus e mulher de Deus lá do outro lado, que quando você chegar lá dentro, você curta o vídeo, você compartilha, né? Porque nós estamos no YouTube, estamos fazendo vídeo profissional. Digamos que semi-profissional, porque na verdade eu não sou um youtuber profissional, né? Mas aí então você curte, você compartilha, né? E você também, né, deixa lá o seu parecer, você deixa lá o seu comentário, né, com moderação,
para que você possa, por exemplo, corrigir os nossos erros, e aí, com moderação também, nós vamos buscar nas Escrituras Sagradas e em todos os apoios possíveis para que a gente possa levar o melhor para você que está do outro lado. Então, não deixe de curtir e compartilhar também, né? Se você gostou, né? Se não gostou, diga também que não gostou, né? Mas com moderação, porque, na verdade, cada um tem a sua própria opinião e nós precisamos respeitar. Agora, faça isso, porque eu não estou fazendo isso para ganhar Ibope, para ganhar curtida, não. Quando eu falei se você gostou, você vai entender o seguinte, que o conteúdo que eu estou passando aqui, talvez você já esteja farto, seja aquela alma farta que não precisa mais de nada, mas você está fazendo com que o YouTube entregue os nossos conteúdos para uma pessoa que está lá do outro lado, que está faminta, que está sem esperança na vida dela, que só está precisando apenas de uma palavra, de uma frase, né, para que Deus entre na vida dela, no coração dela, para ela reativar a fé e então ela procurar uma igreja e ela ser salva e Deus libertar essa pessoa. É para isso que eu peço. Então, isso é você sendo um obreiro lá do outro lado, nos ajudando a pregar o Evangelho. Agora, tem pessoas que eles não fazem isso, por quê? Por causa do orgulho, e outras coisas parecidas, né? Então eu vou trabalhar moderado aqui, mas futuramente eu vou trazer, inclusive, vídeos falando a respeito de muitas coisas que, na verdade, têm impedido da obra de Deus crescer e que a culpa é nossa, né? Que somos pregadores da palavra de Deus. Para você que não me conhece no YouTube, eu me chamo Pastor Edivaldo, faço parte da Convenção Senameb Recife, tá bom? Depois eu falo mais sobre isso. Eu não gosto muito de aparecer, de trazer o meu nome, porque aqui o que tem que aparecer é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos planos e projetos para a obra de Deus, que a obra não é feita com um homem só. Então eu preciso, né? E tenho orado a Deus que Deus levante em todos os lugares do mundo onde chega a internet, de pessoas que nos ajude a pregar o Evangelho. E então, na inspiração que Deus me der, eu vou passar para você como é que nós podemos fazer isso. E aí você, do outro lado, que é o escolhido por Deus, então você vai contribuir de alguma maneira. E quando a gente se fala em contribuir, então as pessoas já começam a ficar na inquietação, que pensa que a gente está falando de dinheiro. Contribuir da forma com que você sentir no teu coração. Porque, por exemplo, uma palavra, um conselho, um abraço, por exemplo, em uma hora de cansaço, de aflição, dado por uma pessoa que, por exemplo, ela ama de verdade, ela quer seu bem de verdade, né? Uma palavra de conforto, uma oração que você faz sinceramente para interceder por uma pessoa, isso faz com que essa pessoa ela se levante e ela tenha mais incentivo para trabalhar. Eu quero aprender com você que está do outro lado, você que está há muito tempo na caminhada, né? Então, nas sequências, nós vamos fazer nossos trabalhos aqui e então eu vou trazer o relatório do que é que nós pretendemos fazer, o trabalho que nós precisamos implantar e a necessidade que tem, que muitos acham que não tem necessidade, aí então é que você vai entender. Porque quando eu falava que uma pessoa só não faz o trabalho, você vai ver o próprio Jesus Cristo, que ele, a começar, já começou logo com 12 discípulos. E numa boa ocasião eu falo a respeito do próprio Jesus Cristo, precisou de 12 discípulos logo no começo. Se ele precisou, imagina nós. Então, e por que se ele? Porque Jesus Cristo era 100% homem, mas também ele era 100% Deus. Sendo ele, tendo esse atributo duplo,
e na qualidade do atributo de Deus, ele poderia não precisar de ninguém para trabalhar com ele. Aí Jesus Cristo, ele chamou esses 12 discípulos, que é os que aparecem, e aí ele continuou dando as instruções aos discípulos, e aqui dentro do nosso trabalho, tanto aqui como no que nós pretendemos empreender, então nós vamos caminhar nos passos de Jesus Cristo para ver, né, como ele trabalhava, e então o nosso intuito é copiar de Jesus Cristo e passar lá para a frente, na obediência da palavra dele, como ele diz aqui em Mateus no capítulo 28, e de ensinar a todas as nações a guardar os que eu vos tenho ordenado. Então, o que nós aprendermos de Jesus Cristo, é isso que nós queremos levar. E você, nos ajudando neste ponto de curtir, compartilhar, comentar, para que o YouTube ele faça a expansão, entregue os nossos vídeos, né? Você estará sendo um obreiro que estará levando uma palavra de conforto para uma pessoa que está do outro lado. Se você guardar só para si, você fica como aquela água parada, ela fica retida num canto só, e para nada ela serve, senão para juntar lama e lodo. Então, água parada, ela junta lama e lodo. Então, você será uma pessoa assim negligente, e sendo negligente, acontece o seguinte, que o próprio Deus está vendo. E quando você dá, você recebe. O próprio Jesus disse: dai, se vos é dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente, vos darão também. O que é que você tem para dar? Então, você que sabe, né? Lembrando que lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7 e 8, a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, veja o que é que você tem para dar, se o que você tem para dar se serve, né? Porque se servir para você, serve para os outros. Se não servir para você, não serve para os outros. Porque tem muita gente que dá coisas inadequadas, principalmente no sentido verbal, que dá trabalho, dá problemas, né? Dá desgosto e coisas parecidas, sinônimas desses adjetivos. Então, o que é que você tem para dar? Dê um abraço carinhoso, né? Como diz Jesus, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Dê o direito de cada um viver a sua própria vida, como Deus criou e colocou ele no mundo. Então, muitas coisas você tem que dar. Você tem que pode dar para ajudar. Então, nos ajude a pregar o Evangelho. Lembrando que eu não estou com o chat aqui aberto, e eu prefiro não estar e nem ver quem é que está do outro lado. Isso é com Deus. O trabalho está feito, depois eu vou postar nos grupos por aí, e o que tem que fazer, Deus vai fazer. Então, fica ao seu critério aí. Se você ama, nos ajude nesse sentido. Eu vou passar daqui a pouco para o Salmo 37, porque nós estamos com 36 minutos de live. Eu vou falar um pouquinho da Rádio Web Missionária, depois nós continuamos com o nosso bate-papo aqui, né? Rádio Web Missionária, eu vou falar com ela um pouco mais na sequência, vai completar 5 anos agora no mês de agosto, no dia 12 de agosto, e essa rádio tem sido difícil para nós mantermos ela, e se você puder nos ajudar a manter ela, então fique à vontade, tá bom? Para pregar o Evangelho também, e o intuito da criação dessa rádio evangélica foi para levar o Evangelho dentro das casas das pessoas que estão distantes. Nós sabemos que tem muitos países onde o Evangelho não pode entrar fisicamente, né? E enquanto eles não veem, não detectam e não bloqueiam o sinal pelo ar, então aquelas pessoas que estão lá do outro lado, elas podem ouvir o Evangelho pela Rádio Web Missionária. Mas o que é mais interessante é que ela foi criada exatamente no período da pandemia, do lockdown, onde as pessoas estavam confinadas em casa, as igrejas estavam proibidas
de abrir para que o povo pudesse se congregar, e por conta disso, pensando como levar o evangelho para as pessoas lá. Então, foi aí que Deus já vinha nos preparando, e aí a gente abriu essa rádio para distribuir os cartões, os links, para que de lá da casa das pessoas elas pudessem, então, ouvir a palavra de Deus. Então, você sabe que foi pregado o evangelho pela internet, né? Cultos ao vivo foram feitos pela internet, de maneira que aquelas pessoas que estavam em casa, elas não deixaram de ouvir, né? Então você curte lá, porque voltando um pouquinho, que eu esqueci de falar lá sobre a questão de curtir o vídeo, porque o YouTube vai entregar em tempo real, você se inscreve lá também, tem o botãozinho de se inscrever, você curte, você compartilha. Cada vez que nós estivermos fazendo o trabalho, então você vai ser notificado, assim você vai nos acompanhar, e também quando nós postarmos o vídeo, você vai ser notificado. Então, se os conteúdos não agradar a você, você pode também fazer seus comentários, que nós vamos melhorando na medida do possível, e aí nós queremos aprender com você para fazer o melhor, né? E eu tenho um slogan que eu gosto de falar: me ajude a te ajudar. Me ajudar a te ajudar é você falando a verdade. Se você não gostou, é dizendo que não gostou, né? E se você disser gostou, então fale de coração, porque tem muitas pessoas que não falei para não desagradar. Então, meu amigo, você não está ajudando em nada, pelo contrário, você está atrapalhando. Você está fazendo com que a pessoa continue no caminho errado, né? E isso se chama negligência, quando você poderia ajudar. Então, seja sincero, faça isso, se inscreva no canal, curte, compartilhe. Eu vou deixar o link na descrição depois do canal, exatamente para nos ajudar a pregar o evangelho. Agora vamos voltar para a Rádio Web Missionária. A Rádio Web Missionária, ela foi criada no intuito de levar o evangelho para essas casas, e então ela serviu, e temos mantido ela com muito sacrifício agora, para nós comunicarmos com um projeto que nós temos futuramente. É para esse projeto que eu vou precisar de vocês lá do outro lado. O que foi que Deus colocou de habilidade dentro do seu coração? Qual foi a habilidade que Deus lhe deu? Aonde é que você está? Deus vai falar o teu coração lá do outro lado, e você vai nos ajudar numa coisa que é muito importante. Hoje, meu amigo e minha amiga, você está pregando o evangelho, você está sentado no banco, você está ouvindo, você está cantando, você é um dirigente de um ciclo de oração, você é um professor de escola dominical, você é um pastor, e você já foi na igreja de manhã e já fez a sua parte. Glória a Deus por isso. Muito bem. Mas tem pessoas lá do outro lado que elas precisam sair do pó, que nunca conheceram o evangelho. E elas precisam conhecer. E nós vamos, de uma maneira, dirigida por Deus, ampliar esse trabalho. Você já fez a sua parte, mas você pode fazer muito mais. E eu vou, na próxima live, mostrar como é que você pode fazer muito mais. E eu vou mostrar em Marcos, me parece, um texto que Jesus Cristo, ele deixou escrito, que fala exatamente a respeito disso, que vai dar apoio àquilo que eu estou falando. Porque, por exemplo, nós estamos com a Rádio Web Missionária, está aí, Rádio Web Missionária, entre no link Rádio Web Missionária, .com.br, e aperte o play, que está aqui em cima agora, na parte dele, não agora não, né? Quando você entrar na página da rádio, para ouvir a rádio. Temos o aplicativo também lá no Facebook, PR Edivaldo Atanásio, e eu depois também vou deixar o link dele aqui na descrição dos nossos vídeos, para que cada ouvinte possa ir lá e ouvir e dar também a sua opinião. Então, na sequência, nós vamos falar sobre todos os nossos trabalhos, querendo Deus, em nome de Jesus. Então, você vai entender que nós estamos fazendo mais, trabalhando. Agora mesmo, se você ligar, eu não estou transmitindo para lá, que
eu só transmiti pelas rádios a live uma vez, mas futuramente eu vou transmitir a voz pelas rádios. Se você ligar 24 horas nos links que eu vou deixar aí na rádio, Zeno FM, ela está lá 24 horas por dia. Lá eu deixei todos os conteúdos, lá tem oração, lá tem pregação, lá tem hinos da harpa, inclusive, aonde ele está lá rodando 24 horas por dia através do TJ, é o sistema automático. Aí eu, de vez em quando, eu vou lá e troco as programações para mudar as pastas e mudar a programação, mas enquanto eu não vou trocando, esse que fica lá no DJ, então eles ficam rodando automaticamente. Quando eu entro aqui diretamente do meu setor de transmissão, então eu corto as 3 plataformas lá e daqui eu transmito para todas elas. Então, temos também a RádioNet. Para a RádioNet, depois também eu vou dar o link, que você vai encontrar com facilidade para a RádioNet. Você vai baixar o aplicativo, eu vou dar todas as diretrizes depois para você como fazer. E como você encontrar RádioNet, Rádio Zeno e a RWM, que é a pioneira principal, radiowebmissionaria.com.br, é o que está passando o link aí na tela. Então você pode entender o seguinte, que enquanto eu estou aqui dormindo, mas a minha voz está trabalhando lá do outro lado. Os links, as vinhetas educativas que eu coloquei lá do outro lado está trabalhando, levando orientação para os ouvintes do outro lado, né? As orações que foram deixadas lá gravadas, que talvez não sirva para você, quem sabe lá do outro lado se estiver farto, mas serve para alguma pessoa que lá do outro lado, usando a fé, ela vai abrir o coração e Deus vai entrar, e por conta disso, ela vai ser abençoada, vai ter um encontro com Deus. Se nós pensarmos como falou Jesus Cristo, então nós vamos ser bênção na vida das pessoas. Jesus Cristo disse que o homem bom do bom tesouro do seu coração tira boas coisas. Jesus Cristo diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Jesus Cristo diz que nós precisamos ser o sal da terra. Jesus Cristo diz que nós precisamos ser a luz do mundo. Para que é que serve a luz e como é que nós podemos ser luz para aqueles que andam nas trevas? Como é que nós podemos ser sal na medida certa para poder colocar sabor e não salgar demais e não deixar insosso a vida daqueles que estão lá do outro lado sem sabor na vida? De que maneira nós podemos olhar para as pessoas para que a nossa boca não venha falar aquilo que destrói o ânimo e a reputação das pessoas, porque aí quando a Bíblia diz que o homem bom do bom tesouro do seu coração tira boas coisas. Se você é uma pessoa boa, você abre a sua boca para falar o bem contra o seu próximo. Você não vai procurar falar coisas e agir de maneira que você vai destruir a vida do ser humano que foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então, você sendo sal da terra, sendo luz do mundo e tendo um coração puro, né? Na medida de que Deus, ele dirigiu, guiou seu coração e limpou seu coração, então você pode exatamente usar essas habilidades para transformar a vida de outras pessoas. Ao contrário, na verdade, ao abrir da boca, você vai destruir a vida de um e de outro, ali, aqui e acolá, né? Você sabe que isso acontece muito. Ao ser um sal insípido, você não vai colocar sabor na vida de ninguém, você e eu também. Né? Ao ser uma candeia apagada, uma candeia negligente, nós vamos acender a candeia, mas nós vamos esconder debaixo do alqueire para iluminar só nós mesmos. Então, aí nós seremos o quê? Seremos egoístas.
Então nós vamos aprender como é que Jesus Cristo diz que nós seríamos luz do mundo, como seríamos sal da terra, como nós seríamos do bom tesouro do nosso coração, nós tiraríamos boas coisas, porque ele diz que a boca fala do que está, o coração está cheio, nessa sequência mesmo. Então, se as pessoas elas só falam maldade, é porque o coração dela está cheio de maldade. Então, quando uma pessoa abre a boca para falar maldade, isso diz mais respeito a ela do que aqueles que elas injuriam. Então, seja luz do mundo, seja sal da terra, e peça a Deus para limpar o seu coração, porque Deus diz também, Jesus Cristo fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ele não disse que outros que não tivessem essas características veriam a Deus. Veria a Deus em que sentido? Porque todos verão Deus, agora uns serão separados para um lado e outro para outro. Ver a Deus agindo na vida dele. A palavra que nós pregamos é com o ouvinte e com Deus. Eu fiz a minha parte. Eu sei em quem tenho crido. Sei o que estou fazendo. Então, prezado amigo, prezada amiga, enquanto eu estou dormindo, mas aí nós estamos, final do mês, no geral, pagando mais de R$400 entre internet e conta de luz que nós geramos, gastamos luz para o nosso computador, para a mesa de som, para a iluminação. Só a internet é R$102 e alguma coisa, que nós precisamos da internet para transmitir. Né? E fora o site da rádio, que lá nada é de graça. Os equipamentos, que eu tinha 4 microfones, agora só tem um. Você pode nos dar um microfone lá do outro lado, entre em contato conosco. Você pode doar instrumento para nós pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Entre em contato conosco. Deus, se alguma pessoa nos dá alguma coisa, não é porque ele é bonzinho, não é porque Deus entrou no coração dele e disse: faça. E ele disse que aquele que dá sequer um copo de água a um servo dele na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Você pode ler Mateus capítulo 10, que você vai encontrar ali uma instrução excelente e advertências também que Jesus Cristo deixou lá. E é lá onde ele diz que se você der um copo de água fria, receberá galardão de profeta. Imagine qual é o valor, quanto é que você gasta para um copo de água fria. Então, se Deus colocou no teu coração para fazer alguma coisa, vai e faça. Você só tem a ganhar com isso. Agora, se alguém colocou murmuração na sua boca, então preste atenção, veja quem é que está colocando, porque você pode estar sendo enganado. Porque aquele que induz você ao mal, ele está indo para o lugar errado e está levando você também. Então, pondere as suas palavras, vê o que é que você faz, vê o que é que você pensa, né? E vê de que maneira você pode ajudar o Evangelho do Senhor Jesus crescer. Porque, amigo e amiga, você está alimentado, você já foi à igreja pela manhã, já foi para a EBD, Escola Bíblica Dominical. Você já foi para o culto da manhã, o culto de adoração e louvor, você já foi buscar o Espírito Santo, já foi se revestir do poder de Deus, mas tem pessoas aí que estão angustiadas agora, que elas estão sem prazer, sem sabor na vida delas agora. Só se você entrasse nessas comunidades onde tem pessoas de lutos, onde tem pessoas nos hospitais, no momento desse, entre a vida e a morte, e a gente aqui muitas vezes rindo, zombando de um e de outro, porque a gente não sabe o valor da vida, o que eu vi muito acontecer dentro dos hospitais, eu sei porque estou falando sobre isso. Ao entrar nas comunidades, ver pessoas em cima de uma cama, cheia de úlceras e feridas, sem alimentos para comer, sem um cuidado adequado, sem dinheiro sequer para comprar um comprimido, um remédio para se medicar. E muitas vezes, amigos, nós temos condições de fazer alguma coisa para poder chegar a essas pessoas, mas nós colocamos corda nos pés dos outros para não caminhar. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não vou colocar som, não, né? Vamos terminar nossa live daqui a pouco. E eu quero trazer aqui um texto, não é pregação, é só
uma reflexão no Salmo 37, e aí nós vamos terminar. Salmo 37, eu vou aqui no aplicativo do celular, que é muito mais rápido, porque tem a Bíblia aqui, mas são muitos textos para a gente. Mas aqui a Bíblia também que está no celular, porque alguns ignorantes, eles acham que isso aqui sei lá o quê, uma brincadeira. Veja, amigo, isso aqui é o seguinte: a tecnologia está crescendo. Se você não entrar na tecnologia, você vai estar... mais tarde você vai estar perdido. Eu vou fazer uma live que eu vou usar 1 hora e pouco. Se eu pegar o que eu tenho para informar que é necessário, são informes e ponderações que eu coloco aqui. Se por acaso eu for pegar, folhear sem alguém aqui para nos ajudar, minha esposa, ela tá com compromisso. Ela sempre me ajuda, mas ela está com compromisso. Então ela não pode fazer agora. É sempre que eu recorro para isso, mas são muitas coisas que Deus nos dá para levar. Então você aqui, rapidinho, você vai aqui, né? É a Bíblia que foi colocada aqui dentro, né? E então nós vamos para... Por que eu estou falando isso? Porque já vi muitas críticas e tem gente proibindo, né, de usar. E você pode proibir, tudo bem, mas proíba de usar o celular para quem está no banco, né? Inclusive dando celular para a criança se entreter, que a criança vai já aprendendo a coisa errada. Provérbios capítulo 22, versículo 6, as escrituras diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho jamais se desviará dele. Mas muitos pais e muitas mães recebam o que eu vou te dizer agora para o seu bem. Estão ensinando os filhos a ficar com o celular na hora do culto, na parte da manhã. Então isso aqui é errado, mas você pegar, por exemplo, aonde está um tablet, um celular, aonde está um aplicativo bíblico para que você seja mais rápido, para você desenrolar o trabalho que você está fazendo, isso não é, no meu ponto de vista, não é mal. Então, nós precisamos usar, e nós estamos na tecnologia. Mas aí você faz o que você quiser. A casa é sua, então você faz o que você quiser. Mas aí é o seguinte, aproveitando essa oportunidade, dizendo, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho jamais se desviará. Provérbios 22, 6. Então você que está na igreja ensinando o teu filho, está no entretenimento no celular, né? O que é que você está ensinando a ele? Enquanto você está no culto, você está ensinando a ele a ver as baboseiras que estão lá no celular, e depois não reclame. Porque o teu filho, quando crescer, meu filho nasceu na igreja, mas agora está no mundo. Foi você que botou ele. Tá bom para você? Se estiver bom para você, tá bom para mim também. Tá bom para o senhor que diz, a igreja é sua, você pode proibir de pregar com o celular lá. Pode proibir, inclusive, de alguém ir lá, baixar no YouTube, seja em qualquer plataforma, os playback dos hinos para cantar na hora que eles vão cantar lá em cima. Você pode proibir também. Mas muitos de vocês têm visto as crianças com o celular na mão, enquanto as mães, muitas delas estão olhando para lá e para cá, né, sentadas no banco e não prestando atenção no culto, e os filhos brincando com o celular, e está lá. Os mesmos que proíbem, não, aqui não usa celular não, são os que vê as crianças andando com o celular. Desde criança já aprendendo, se entretendendo, a babá dele é o celular, que tem todo tipo de coisas inadequadas. Quando você entrega na mão de uma criança, ele está com aquilo na mão. Ele está aprendendo o quê? Quando for lá na frente, você vai dizer, porque meu filho nasceu na igreja e ele se desviou do caminho. Porque você ensinou. Porque você ensinou isso acontecer. Foi só por isso. Então, glória a Deus. Amém. Aleluia. Tudo bem. Então, foi por isso. Então, vamos ao Salmo 37. Nós estamos com 57 minutos e 41 segundos de live.
Salmo 37, eu vou começar aqui pelo o versículo 3, que diz assim: confia no Senhor e faz o bem, e assim habitarás na terra e te alimentas em segurança. Confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Salmo 23 Salmo 37, verso 3. Eu vou comentar essa parte aqui do versículo 3, quando ele diz: confia no Senhor e faz o bem. Vou fazer um pequeno comentário. Primeiro, confiar em Deus. Quando a gente confia em Deus, nós vamos traduzir lá no versículo 5 o complemento dessa frase. Mas vamos passar agora para a frase que diz: e faz o bem. Então você precisa confiar em Deus e fazer o bem. Mas o que é o bem? Talvez você não saiba o que é o bem quando se trata de fazer o bem no sentido externo, mas você sabe o que é bom para você, e fazer o bem é não fazer o mal. Fazer o bem muitas vezes é fazer ao próximo aquilo que o próprio Jesus Cristo nos ensinou, dizendo o seguinte: faça ao teu próximo aquilo que tu gostaria que o teu próximo fizesse contigo também. Então, se por acaso você faz alguma coisa contra alguém que você não gostaria que alguém fizesse contra você, você está fazendo mal. Então, quando você for fazer o bem no sentido externo, seja em pensamentos, em palavras e em obras, você primeiro pare e faça uma prova. Será que se alguém fizesse isso, eu estivesse no lugar dessa pessoa e alguém fizesse isso comigo, eu iria gostar, eu iria aceitar, ou se isso ia servir para mim? Aí quando você entender que aquilo serviria para você, então você diz: então agora eu vou fazer o bem com essa pessoa. Caso contrário, não. Eu vou dar para ela, mas eu não queria que ninguém desse para mim. Então isso não é fazer o bem, é fazer o mal. Então você já está fora da palavra de Deus. Verso 4 diz o seguinte: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Deleitar-se no Senhor, amigo e amiga, é você ter prazer na palavra de Deus, é você ler as Escrituras, Jesus Cristo dá uma direção, e eu e você, muitas vezes, acharmos que é difícil, mas orar a Deus quando nós acharmos difícil, e então a gente vai dizer: Senhor, me dá força para que eu possa fazer o que o Senhor está mandando, porque é duro, é difícil. Uma das coisas que é difícil, mais difícil é o perdão. Mas a gente tem que orar a Deus para nos dar força para perdoar, porque se é uma coisa que tem destruído e habilitado o inimigo contra a população, é a falta de perdão da vida de muita gente. É uma das piores coisas, porque ele vai atingir o coração da pessoa, e o coração cheio de mágoa e de coisas parecidas e de malícia, Deus não opera. Pode operar um espírito enganador para a pessoa pensar que tem Deus, mas se uma pessoa tem maldade, o coração dela está sujo e ela está sendo enganada. Então, tanto é que ele diz: limpa o teu coração. Lá em Provérbios diz: é de tudo que deve guardar, guarda também o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, a própria Bíblia nos instrui a guardar o coração, porque quando o nosso coração está sujo, Deus não pode operar, e aí o inimigo ele é habilitado para destruir tanto a vida da pessoa como a vida daqueles que estão por perto. Então você tem que ter deleite para fazer o que Deus te manda, perdoar 70 vezes 7 se for possível. Você vai ler os evangelhos onde Jesus Cristo pregou passo a passo, e ali ele está te dando uma instrução, ele dizendo: faça assim, 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 assim. Aí você faz, então você está mostrando que tem que se deleita nele, né? E quando você se deleita nele, ele concede o desejo do seu coração. Verso 5 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Quando é que você vai entregar o seu caminho ao Senhor?
é que, na realidade, tem muitas coisas, por exemplo, né, que você precisa entregar para ele, que são causas que você não pode resolver. Aí você vai entregar na mão dele para que ele resolva. Agora nós vamos meditar um pouquinho lá em Lucas capítulo 18, para poder parafrasear um pouco esse verso 4, para você entender alguma coisa que vai ficar entre parênteses, vai ficar no ar, sem que você entenda direito, mas lá em Lucas 18, rapidinho, você vai entender. Então, entrega o teu caminho a ele, ou seja, entrega o teu problema, confia nele. Quando você confia no Senhor, quando você faz o bem e não faz o mal, quando você tem prazer em obedecer a palavra de Deus, aí é quando Jesus está em você e você está em Cristo, quando ele está em você e você está nele. Aí você pega aquele problema que você não pode resolver e entrega na mão dele. Aí vem o versículo 6, que diz: ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Por quê? Né? Como ele diz assim, porque ele diz, ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Por quê? Porque você está sendo injustiçado. Aí, você está sendo injustiçado, foi por isso que você entregou a injustiça na mão dele. Mas vamos lá, daqui a pouco, lá para o Lucas 18. Confia nele e tudo ele fará. Então, confie nele, você já está fazendo bem, né? Então você já tem prazer em obedecer a Deus, versículo 4. Você entregou o seu problema, não agiu com a sua própria mão. Aí então você vai esperar o tempo que ele vai fazer sobressair a tua justiça como a luz. Claramente vai sair a tua justiça porque tu estás sendo injustiçado. E o teu direito como o meio-dia, que é a hora que o sol está mais quente. Por quê? Porque a água está retendo o que é direito teu, ele vai sobressair, fazer sair. Mas você tem que obedecer a esses critérios aqui. Para encerrar, que nós já estamos com mais de 1 hora de live, vamos para Lucas, no capítulo, Lucas, no capítulo 18, e vamos meditar rapidinho aqui. Glória a Deus. Ana Mâncio, lá em São Paulo. Tudo bem, Ana? Deus continue te abençoando. Glória a Deus. Deus continue abençoando vocês todos que estão lá do outro lado da nossa telinha, tá bom? Lucas capítulo 18, preste atenção. Futuramente eu vou abrir os chats para que a gente possa, quando eu ver que é necessário, para que a gente possa interagir, né? Capítulo 18, vamos começar a partir do versículo... deixa eu ver aqui. Como é que tá? Glória a Deus. Preste atenção, vamos conjecturar com o versículo 5 até 37. Lucas capítulo 18, versículo 1, eu acredito que né? Não, isso aqui é Lucas, eu voltei para Lucas 1, né? Lucas 1, não é 18. Lucas 18, versículo 1. A parábola da viúva persistente. Em outras traduções vai dizer a parábola do juiz iníquo. Mas aqui está falando sobre a parábola da viúva persistente. Essa foi uma parábola que Jesus Cristo ele contou, que nos dá a entender que alguma coisa que está que nós estamos esperando em Deus, ela vai demorar, mas ela vai chegar. Quando a gente confiar em Deus, entregar o caminho nas mãos dele, ela vai chegar, e muitos têm tentado desistir porque pensam que não vai chegar, mas aí então eu vou colocar essa palavra no ar para que você entenda que se você tem um direito, você está sendo injustiçado, não desista não, porque Deus vai fazer justiça na tua vida, mas para isso você tem que confiar no Senhor, fazer o bem, não fazer justiça com as próprias mãos, não se vingar a você mesmo, não desejar o mal do teu inimigo,
Porque Jesus, ele disse, bendizer os que vos maldizem e orar pelos que vos perseguem. Não vingueis a vós mesmos, mas dai julgar a ira de Deus, porque a ele pertence a vingança. Você não tem que desejar a morte dos seus inimigos, dos seus adversários, porque se você fizer, você está sendo igual a ele, Deus não vai te responder, nem a você, nem a mim, nem a ninguém. Então, confia no Senhor e faz o bem. Tenha prazer em obedecer a ele. Ser perseverante mesmo em meio às tribulações. Entrega a causa na mão dele, porque ele vai julgar a tua causa. E o teu direito vai sair como a luz, vai ser claro, para que todos possam ver. E o teu juízo, né, vai vir como o meio-dia, o momento mais claro. Mas em algumas ocasiões vai demorar. Como diz aqui, Lucas capítulo 18, versículo 1 em diante diz: contou-lhes também uma parábola no dever de orar sempre e nunca desfalecer, ou em algumas traduções ele diz, e nunca esmorecer. Dizendo, versículo 2, havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Versículo 3, havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me incomoda, hei de fazer justiça para que ela não continue a vir me molestar. Versículo 6. Prosseguiu o Senhor. Ouve o que diz esse juiz injusto. Aí o versículo 7, ele diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, né? E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clama a ele. É longânimo para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando vier, pois, o Filho da terra, porventura, achará fé na terra. E algumas traduções aqui no versículo 7, nesse versículo 7 de Lucas 18, deixa eu ver se eu leio aqui mais, para que você possa entender mais essa frase aqui. Ainda bem que eu estou aqui já com a Bíblia aberta em Marcos, para chegar em Lucas é só um pulo, né? Glória a Deus nas alturas, e paz na terra, já estou em Lucas 10. E paz na terra aos homens de boa vontade, Lucas 18, glória a Deus. Vamos ver aqui no versículo 7, como é que ele diz aqui. Ele diz o seguinte, Lucas 18, 7. E Deus lhe fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e de noite, ainda que tardio. Ou em algumas traduções ainda ele vai dizer, ainda que pareça demorado. Ele disse, Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos. Sabe por quê? Que Deus vai julgar a tua causa? Porque tem duas pessoas ou mais pleiteando a mesma causa, porque elas acham que tem direito. Mas quando o juiz julga, ela vai ver quem aqui tem direito. É por isso que o justo juiz, que é Deus, ele vai julgar a causa e ele vai dar exatamente o direito a quem faz jus. Então, você tem certeza dos seus direitos, porque você se deleita no Senhor. Jesus Cristo é a luz do mundo, aquele que o segue não anda nas trevas. Então você entende claramente que tem direito, mas o inimigo está retendo seu direito, então entregue. Mas se ele demorar, não faça como está escrito aqui, por exemplo, né? Em Malaquias, no capítulo 3, não vou falar sobre o dízimo não, viu? E nem vou lhe pedir dízimo não. Glória a Deus. Leva o dízimo para a sua igreja. Glória a Jesus. Malaquias capítulo 3, versículo 16, versículo 13 em diante. Preste atenção, exemplo de pessoas que na realidade estarão fora dos padrões. Versículo, voltando aqui, deixa eu ver aqui onde. Versículo, Malaquias, não, Jesus Cristo, Senhor, eu abri, foi em Lucas
de novo. Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Malaquias, glória a Deus. Agora abri, sim, Malaquias. Capítulo 3, versículo 13. Preste atenção o que é que diz. Deus chega para os homens, os seus filhos, e ele diz o seguinte, deixa eu ver, 1h13 de live. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vai dizer em que temos falado contra ti. Malaquias capítulo 3. Agora vamos para o versículo 14, que diz o seguinte. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Isso é murmuração, viu? Que nos aproveita termos o cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Então, veja que murmuração o povo. Agora preste atenção na sequência. Ora, pois, agora aqui, versículo 15, onde aumenta a murmuração. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. É quando você está olhando para aquela pessoa que está prosperando, não teme a Deus, inclusive bate com a mão no bolso e diz, o meu Deus é o meu dinheiro. Você diz, olha, eu vivo na igreja, eu jejum, eu oro todos os dias, estou a semana todinha na igreja, faço isso, aquilo, outro. A minha vida não passa do perrengue e esse camarada está com a Hilux e eu estou com Fusca velho, soltando, fazendo rapadura, soltando fumaça para todo lado. Se o Ibama me pegar, é o Ibama que controla a poluição do ar, não sei. Ele vai prender meu carro. Aí o camarada está lá e eu aqui no perrengue. Então ele atenta a Deus e escapa. Então isso é murmuração, não faça isso. Porque inclusive a riqueza do homem não consiste na quantidade de bem que eles têm. Nós vamos ter futuramente, se você orar por nós, para que Deus nos dê essa. Glória a Deus. Eu acho que a nossa deve ter problema aqui. Deixa eu ver aqui. Amém. Amém, Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória. Glória, glória, aleluia. Descendo vem Jesus. O clarim que chama os salvos, a batalha já sou. Cristo à frente do seu povo, multidões já. Estou o inimigo retirado. Se eu for hoje, já dei outro. Não, está aqui. É que ela deu um problema, um piripaque aqui, mas está no ar. Glória a Deus. Então, querido amado, lá do outro lado. Esse povo está murmurando a Deus. Preste atenção a essa live, assista direitinho para que você veja os exemplos que estão aqui nas Escrituras Sagradas. Então, nos ajude a propagar esse evangelho e pegue essa palavra para você, porque se você está necessitado lá do outro lado, Deus vai fazer justiça na tua vida, mas você faça o bem, tenha prazer no Senhor, se deleite na palavra dele. Tenha prazer em fazer o que o teu Senhor manda. Se você é amigo e amiga, não tiver força, ora, Papai do céu, para ele te dar força. Que ele vai te dar força. Não é fácil. Queridos, tem coisas que não é fácil. Mas busca Deus. Porque Deus está vendo o teu sofrimento. Você não precisa ser um super-herói. Nós vamos falar sobre isso depois. Então, vamos continuar aqui. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade, prosperam, sim, eles tentam a Deus e escapam. Vamos para o versículo 16 que diz, então aqueles que temiam a Deus, que temiam ao Senhor, falaram uns aos outros. Temia a Deus, entre aspas, né? E o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, enquanto eles estavam murmurando e os ímpios estavam prosperando e zombando de Deus, Deus estava ali, está ouvindo. E lá está escrevendo tudo. Está escrevendo tudo. Está escrevendo tanto as obras do ímpio quanto a murmuração
dos seus filhos. Vamos aqui no versículo 17 e 18, você vai entender uma coisa que eu pediria a você que guardasse também. Então, o memorial é aonde está escrito, né? Aquilo que se deseja guardar para o dia do julgamento, aonde vai ser aberto o livro, e então cada um vai ser julgado segundo o que estiver escrito naquele livro. Você sabe muito bem que isso está escrito lá em Apocalipse, que cada um será julgado segundo o que está escrito no livro, e cada um receberá o galardão segundo o bem ou o mal que praticou por meio da carne. Fala sobre o julgamento no tribunal de Cristo, que é o julgamento do galardão, e fala o julgamento sobre o trono branco, que é o julgamento das nações. São duas instâncias de julgamento. Falaremos sobre isso depois. Versículo 17 e o 18 para terminar. Versículo 17 diz assim: e eles serão para mim. O que foi que Deus falou? O povo está reclamando e Deus está escrevendo. Aí Deus escreveu um memorial, e no memorial está escrito para aqueles que temem a Deus, que guardam os seus mandamentos, assim: eles serão meus, diz o Senhor, aqueles que fazem a vontade de Deus, diz o Senhor dos Exércitos, a minha possessão particular, naquele dia que eu preparei, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Versículo 18, para fechar, diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, meu amigo, não murmure, siga. Como diz lá em Lucas 18, vai parecer demorado, mas não desista. Porque muitas vezes vai chegar aquele momento que você diz: pronto, agora nós vamos ser jogados na fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego não tem meu não, mas eu não tenho essa fé não. Se eu entrar no fogo, eu morro. Não, vai não. Aí que você entra no fogo, o quarto homem da fornalha está lá para te livrar. Ainda que você entre na cova dos leões, que vai chegar aquele momento dos inimigos pegar nos teus braços e jogar lá fora, que é para poder, quando você for jogando no ar, você negar o nome de Cristo. Não negue não. Repreenda pelo poder do nome do Senhor Jesus. Peça força para prosseguir. Porque quando você for atirar na cova dos leões, o Senhor está lá, já fechando a boca do anjo, dizendo: esse aqui você não toca não, porque esse aqui é carne. Esse aqui é santo. Você não come santo não, você come carne. Meus filhos é santo, minhas filhas são santas. O camarada vai preparar a forca e já marcou o dia da matança do judeu e de Mordecai e eliminar tudo. Aí ele fez mais de 20 metros de altura, que era para envergonhar mesmo o servo de Deus, que era para o pessoal ver lá de frente. Quando foi antes do dia da matança, aí foi ele e mais os ajudantes dele, quem parou na forca que ele armou para o servo de Deus. Então, muitas vezes você vai ser levado à prisão, aí vão dizer: agora pronto, ali acabou. Muitas vezes você vai ser lançado na fornalha de fogo, aí vai dizer assim: não, agora a gente vai torrar, mas o quarto homem da fornalha está lá. E o leão jejuou, ele está com uma fome terrível, o leão já é violento. Mas o anjo do Senhor está lá e diz: vão jogar um aqui, mas eles vão jogar para saber o meu poder, que eu vou tirar ele daqui dessa cova. E você não vai comer não, porque aqui vai ser lançado um santo. Você não come santo, você vai comer carne. Você vai comer os que jogaram, que inventaram o decreto para que eles viessem para aqui. É desse jeito. Então, querida amiga, faz o seguinte: ouve essa live direitinho e lá você medita nela e segue, porque Deus é contigo, tá bom? Tá bom para você, tá bom para mim também, né? Eu creio que, se Deus permitir, nós só teremos uma live aqui no próximo domingo. Se Deus mandar, nós fazemos antes, né? Porque nós precisamos, inclusive, da sua oração, você, amigo e amiga, que é intercessor, intercessora do outro lado. Que Deus abençoe você grandemente. Mas eu sei que tem pessoas intercedendo por nós, lá do outro lado, né? E que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Que tem intercedido por nós. Nós estamos precisando sim da intercessão de vocês. Glória a Deus.
inclusive para que a gente possa chegar no objetivo que Deus nos tem preparado no nosso coração. Lembrando que a obra não é para um homem só, a obra é para muitos, e você é convidado a estar conosco nesse ministério. Mandando um abraço para todos que durante o período de 5 anos eu tenho passado por onde vocês estão, e quero dizer o seguinte, que vocês são bênçãos de Deus na nossa vida. Ainda aqueles que acharam que estariam me atrapalhando, pelo contrário, ainda hoje eu meditava exatamente no que falou José para os seus irmãos, que Deus não fez José como juiz, não. Deus mandou ele na frente para que ele salvasse os próprios irmãos deles, que venderam ele né, para ser escravo, queriam matar ele, mas projeto de Deus, só morre com as suas próprias mãos. Como assim? Se você sair do lugar onde Deus mandou, você vai perder a parada. Mas se você ficar lá, os inimigos vão tentar de todo jeito. Você só precisa estar joelho no chão, jejum e oração. Para vencer toda tribulação, joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda tribulação. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Oh, glória. Maravilha, né? Nas próximas lives, lá para frente, quando eu sentir, vou abrir o chat para quando tiver um montão de inscritos lá, né? Porque agora eu creio que lá do outro lado muita gente vai ouvir a live, mas vai ficar gravado aqui. Eu vou trabalhar e é trabalhando que a gente consegue, né? Então, faça isso. Não murmure, não faça como esse povo, porque quando Deus diz, há um memorial escrito para os que temem o meu nome. Naquele dia que eu fiz, diz o Senhor, eu vou poupá-los como um pai poupa um filho que eu amo, que eu serve. Eu quero chamar a sua atenção quando ele diz um pai poupa um filho que eu serve, porque tem filho que é filho, mas não serve. Você pare e pense que aí há uma ponderação na frase quando ele diz como um pai poupa o filho que o serve. O próprio Jesus ele contou uma parábola a respeito de um pai de família que chamou o filho, me parece que foi o filho mais velho, não sei direito, e disse, filho, vai para a minha vinha trabalhar. Ele disse, sim, senhor, pai, eu vou. Mas quando o pai deu as costas, como diz no ditado, ele não foi. Aí chamou o filho mais novo e disse, filho, vai trabalhar na vinha. Ele disse, eu não vou não. Mas aí ele se arrependeu e foi. Aí Jesus perguntou aos fariseus, que foi nessa briga dos fariseus com ele, qual dos dois fez a vontade do Pai? Aí os fariseus disseram, aquele que disse que não ia, mas foi. Aí Jesus Cristo disse, então vai e faz tu a mesma coisa. Então aí é onde você vê que o pai chamou 2 filhos. Um serviu e o outro não serviu. E a palavra de Deus diz aqui em Malaquias, poupá-los-ei como um pai poupa o filho que o serve. Ele não diz que o pai vai poupar o filho que não serve, não. Inclusive, nós devemos lembrar da parábola das 10 virgens. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tenham todos uma boa semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe você, a sua casa e todos os seus entes queridos. Tchau, tchau.